Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o dossiê daqueles. E você já deve estar vendo aquela imagem em preto e branco, um membro da família Rothschild, mas hoje não é dossiê histórico, por mais que a gente vai se debruçar em vários documentos e dossiês do Arquivo Nacional. Se eu tivesse que resumir o dossiê de hoje em uma fala, seria uma fala bem óbvia, mas que às vezes não é tão óbvia, é que a vida não é resumida apenas em escolher entre duas opções. Às vezes tem 3, 4, 5, 6, 7, várias. E para falar sobre isso, eu peguei 4 temas que a priori são diferentes, mas vocês vão ver que eles vão se conectar. E são mais atuais do que nunca, fazem parte aí do debate político, debate eleitoral, os caminhos que a esquerda e a direita vem tomando, algumas mudanças interessantes. E a gente vai começar falando de coisas que acontecem nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, olhar diferentes posicionamentos. A gente começa com um tema que eu acho que é bem óbvio, que não é lado A versus lado B. Existem algumas outras nuances. Depois a gente vai para um tema, aí não quero adiantar do que é, né? Fazer esse suspensezinho, fazer um charme. Depois a gente vai falar de Brasília, Congresso. E por fim a gente vai falar do trabalhador brasileiro. Então vem comigo, que tem muita coisa pra gente comentar hoje. E eu só lamento uma coisa. Na verdade, duas. Primeiro, né? Que hoje mais uma vez eu tô tendo que gravar de forma precária, sem internet, alguns equipamentos que queimaram por causa do raio que caiu ontem, contei. Segundo ponto que eu acho que a gente não vai comentar, né, sobre o novo colunista da Folha de São Paulo. Finalmente a Folha contratou alguém de peso. Vocês conhecem? Jair Bolsonaro. Seu primeiro texto, aceitem a democracia. Acredite se quiser, parece que os ventos estão mudando até no consórcio. Mas a gente comenta sobre isso amanhã, eu acho, né? Quem sabe ainda dê tempo, tá no final do vídeo hoje. Mas vamos lá, gente. Começando aqui com um tema que eu acho que vocês conhecem muito bem, que a gente fala dele sempre, né? Essa questão da agenda verde, SG e tudo mais. O governo Lula, né? Marcha para o fracasso, a economia tá em frangalhos. Aí, como não dá para colocar mais a culpa em Bolsonaro, o Lindenberg, né, mostra que o PT realmente sempre consegue se superar. E a inflação dos alimentos, culpa de Lula? Não! Não! É culpa de quem, Lindenberg? Culpa das mudanças climáticas que o Bolsonaro e a extrema-direita mundial negam a existência. Surreal, né? Os caras são muito cara de pau. Aí vamos ver, né? Os caras realmente negam, negacionistas. Trump já prepara retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, de jornal. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa situação, as motivações, porque eu acho que aqui é um tema que, de coração, eu acho que vocês entendem por que Trump não quer fazer parte do Acordo de Paris. Porque Trump acha que essas imposições que a turminha verde vem impondo de cima para baixo, sem negociação, mas com muita ciência, eu acho que tá demais, tá demais. E eu acho que isso não faz do Trump alguém que quer destruir a natureza, que quer chegar lá e sair cortando todas as árvores, poluir adoidado. Eu acho que existe um meio termo, ou talvez um terceiro caminho, um quarto caminho, um quinto caminho. Aí veja só, né? Como não desconfiar dessa agenda tão linda e democrática, essa agenda verde? O Talibã participará de uma conferência climática da ONU pela primeira vez. Vocês que já acompanham política com mais frequência, eu acho que não gosto muito da ONU. Aí você vê, né? Enquanto o Trump sai do Acordo de Paris, quem que tá discutindo agora a agenda climática? O Talibã. Aquela regra, né? Se a Globo tá de um lado, eu prefiro estar do outro. Eu acho que vale nesse cenário, né? Ou pelo menos se questionar o que é que está acontecendo. Em carta entregue a Marina Silva, instituições pedem prioridade à adaptação climática. Segundo os signatários, os compromissos políticos assumidos em Baku precisam se traduzir em ações e passos concretos rumo à COP30, que vai acontecer em Belém do Pará no próximo ano. A carta assinada por 35 organizações da sociedade civil também faz, eu adoro essa palavra, lobby por um financiamento climático adequado e acessível aos países em desenvolvimento. Isso aqui é balela, né? Porque alguém vai ter que bancar. Aí quem que vai bancar? Quem que vai bancar? Quem que vocês acham que vai bancar esse financiamento, hein? Quem que você acha que vai bancar? É você, cara. É você, minha tia.
É o que eles querem no final do dia. Então, entre a conversa mole que eles querem salvar a mãe Gaia e os interesses escusos do lobby de querer tirar o teu dinheiro, cara, tem muita coisa debaixo do tapete. Entidades criticam nova meta climática brasileira. Eles se vendem como os protetores da mãe Gaia. Quem é no final do dia? WWF Brasil, Greenpeace. Uma que eu não suporto mais ver, o Observatório do Clima, que inclusive foi fundado no Brasil com apoio da agência norte-americana, né, a USAID, que eu acho que o Trump vai cortar o orçamento, né, o dinheiro vai acabar, a mamatinha vai acabar. O Observatório do Clima disse que os números apontados na nova meta nacional estão desalinhados com a contribuição justa do Brasil. E qual seria, então, a contribuição justa? Explica aí pra gente. Explica o impacto disso no dia a dia. Eles não vão explicar. É só frase de efeito para pegar emocionado. Alexandre Prado, líder em mudanças climáticas do WWF Brasil, afirma em nota que o Brasil, como futuro anfitrião da Conferência do Clima, tinha a obrigação moral de ser um dos primeiros países a apresentar uma nova meta, mas que chamava a atenção a forma como a divulgação foi feita. Uma nota, sexta-feira à noite. Coitadinho. A diretora executiva do Greenpeace Brasil, Carolina Pasquale, afirma em nota que a nova NDC fica entre a posição de pouco ambiciosa e claramente o suficiente. E aí, enquanto cobram do governo brasileiro uma medida que impede o desenvolvimento nacional, você vai lá na terra do Tio Sam. Isso aqui é uma movimentação que não está exclusiva nos Estados Unidos, nos mercados europeus isso também está acontecendo. Os europeus, né, a turma do Macron, que adora apontar o dedo para o Brasil, a Boeing começa a desmanchar, né, o time de diversidade. Né? Tá vendo, né? Pressão aí, seu novo CEO, vejam só. E o Amazônia Azul comenta, né? Seguindo a tendência de grandes empresas nos Estados Unidos, a Boeing, gigante da indústria aeroespacial de defesa, deu fim ao seu departamento de diversidade, equidade e inclusão. No Brasil, tem a CNN para promover a narrativa de que falta de políticas SG é a principal razão para brasileiros deixarem de consumir marca de pesquisa. Tu já deixou, eu tô falando com você. Você já deixou de comprar algum produto de uma determinada marca porque essa marca não tem, né, uma política SG? Você foi comprar um shampoo pro seu cabelo oleoso. Sei que você tem caspa, você não quer comentar, sei. Mas use aí, sabe? Passa um limãozinho que melhora. Mas aquele shampoo seu que você comprou pra sua caspa, tem que tirar onda com isso aqui, não é possível não. Aí você fala, não vou comprar mais não. Esse aqui é o único shampoo, o único, que quando eu passo não me dá caspa. Mas eu não vou comprar porque não tem uma política SG. É assim que tu decide as coisas? Tu vai comprar lá um hambúrguer ruim que sua miséria. O outro, né, delicioso, mais barato. Só que o delicioso mais barato não tem uma política SG. Tu vai comprar um hambúrguer ruim? Né? Não faz nenhum sentido. Assim, eles brincam com os teus olhos, porque é o que tu consegue ver. É a decisão que tu toma todo santo dia quando tu vai no supermercado. Quando tu vai na loja, quando tu abre a internet, normalmente tu escolhe um produto por quê? Preço e se ele vai suprir as tuas necessidades e funcionalidades. Sabe? Cara, não tem como. Eu não conheço uma pessoa na face da Terra que deixou de consumir algo porque não é SG. Aí tá ali, a pesquisa mostra que ser bom no que se faz e gerar emprego e renda para o país são fatores muito importantes para que uma marca seja admirada pelos consumidores. E desde quando ser bom gera emprego é CSG? São muito bandidos esses institutos de pesquisa comprados, enviesam todas as pesquisas para manipular os consumidores. E aí que entra uma pergunta. Você pode fazer a pesquisa que você quiser, mas por que essa matéria saiu na CNN? Existe a matéria, o conteúdo dela, e existe a segunda matéria, que é por que essa matéria foi publicada. Obviamente, tem um interesse em te influenciar, né, moldar o seu pensamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, uma matéria muito mais polêmica, que envolve os Rothschild. Aí vem ele, eu não suporto mais esse cidadão. Eu acho que ele é mais filho do avô dele do que do pai. Há sinais claros de que subestimamos o custo de transição verde, diz o Roberto Campos Neto. O maior banqueiro central do mundo, todo ano ganha prêmios, vai em eventos do Dória, ele não sabe fazer conta de matemática.
Ele foi pego de surpresa. Meu Deus, ele só preside a instituição monetária mais importante do país e ele não sabe fazer conta. Ele foi pego de surpresa. Meu Deus, quem poderia imaginar, Bebeto? O Bob Neto não sabe fazer conta de matemática. Não dá, bicho. Não dá. Sim, não dá. É muita má fé. Aí vamos falar de outros assuntos, que também tem a ver com isso. Ruralistas pedem boicote à Danone após a empresa anunciar que deixará de comprar soja brasileira. Aí, ó. É porque tá deixando de comprar da marca. Não é porque não é ESG. É exatamente porque é ESG. O boicote tá vindo porque a Danone é ESG. Isso aqui aconteceu no mês passado. Ainda segundo o texto, o que a Danone fez foi uma generalização extremamente perigosa, divulgando que não há uma única fazenda sustentável no Brasil, ou o setor se posiciona de forma enérgica contra a Danone, ou estaremos nos sujeitando a uma enxurrada de outras empresas nessa linha populista. Afirma um documento aí lá da turma do agro que está reclamando. O tema está na ordem do dia. Uma vez que a União Europeia aprovou uma lei anti-desmatamento que proíbe a compra de produtos brasileiros que não sejam ambientalmente sustentáveis, o Brasil pediu adiamento dessa legislação que entra em vigor no final do ano. Em redes sociais, perfis de direita também têm atacado a Danone e pedido boicote a seus produtos. Aí, diante da repercussão, a Danone se pronunciou, a Danone se manifesta. Aí, olha que papinho, olha o papo. A informação provocou reação da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, né, a ProSoja, e do Ministério da Agricultura, que classificaram a suposta decisão como discriminatória, intempestiva e descabida. As instituições apontaram que o corte nas importações elevaria os preços de alimentos básicos no país e atingiria principalmente os agricultores de pequeno e médio porte. A adaptação à exigência passaria pela adoção de práticas rigorosas que incluiriam sistemas de rastreamento avançados e emissão de certificações periódicas. De acordo com a Danone, as aquisições da empresa são intermediadas por uma central e passam por um processo que verifica a origem dos produtos. Né? Então, assim, não é que a Danone está deixando de comprar soja, não é porque é a empresa que está intermediando que não está comprando. Eu não estou deixando de comprar, eu vou continuar comprando de todo mundo que seguir a regra. Não estou deixando de importar do Brasil. Eu vou continuar comprando de quem seguir a regra da União Europeia. Esse projeto de lei se chama a due diligence. Você tem que provar que você não é criminoso para você poder vender. E é toda uma cadeia de custos, que agora a turma está preocupada. Agora. Tem mais de 2 anos isso. Agora as pessoas estão preocupadas. Algo que impacta na vida de todo mundo. Impacta no preço da comida que vai na tua mesa. Às vezes parece um assunto muito distante. Não é. É porque falta explicação. Aí agora eles estão preocupados. Agora eles estão percebendo que esse negócio de emitir certificação periodicamente que você é inocente, isso tem um custo extra muito grande. Agora eles estão percebendo. Agora. Lideranças do boicote, a Danone ainda não estão satisfeitas com a resposta. Por quê? Ela manifestou, não, a gente não vai deixar de comprar. Conversa mole. A manifestação foi feita 5 dias após o executivo Jurgen Essen afirmar a Reuters que a gigante laticínio suspendeu a importação do grão brasileiro por questões de sustentabilidade. Até a campanha de boicote, que se disseminou nas redes sociais, a Danone agiu rápido. Na quarta-feira, depois da nota da filial brasileira, a presidente da empresa na América Latina, Silvia Dávila, disse que a multinacional continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. Não, sim, seguindo as regras a gente está comprando. A gente não vai deixar de comprar, é só seguir a nossa regra. Ainda assim, nem todos estão convencidos. Líderes do movimento de boicote querem que a matriz na Europa, de onde veio a fala de seu diretor, responda a uma pergunta simples. A campanha de boicote vai seguir até termos a resposta se a Danone da Europa vai comprar ou não. Essa mesma fonte diz que está em análise uma medida judicial de reparação pelos prejuízos na imagem do Brasil no exterior. Empresários pedem urgência para o PL do carbono travado no Senado. Olha quem está preocupado, né? Por que será? Por que eles estão preocupados com isso? Eles devem estar ganhando dinheiro com isso. Né? Eu não consigo entender como é que o mercado de carbono vai gerar dinheiro, porque é um custo a mais que não existe. É uma taxa extra, um novo imposto. É basicamente um novo imposto. Eu não sei como isso vai gerar dinheiro. É porque talvez esses empresários sejam o Haddad do mercado de carbono.
Ministros se reúnem com o Pacheco e parlamentares para tentar destravar o mercado de carbono. É um novo imposto. É uma taxa que não existe e você vai começar a pagar. O senador Efraim Filho, líder do União Brasil, afirmou que o Congresso vai tentar votar a regulamentação antes da COP29, que vai ocorrer entre os dias 11 e 22 de novembro no Azerbaijão. A grande mobilização que está acontecendo para a construção de consensos é votar a regulamentação do mercado de carbono, para que o Brasil, que é o anfitrião da COP30, já possa chegar a Baku com esse tema votado e aprovado. A declaração de Efraim ocorreu após reunião com o Pacheco, com o Haddad, com o Padilha e os relatores do projeto na Câmara, que é o Aliel Machado do PV, e no Senado, que é a Leila Barros do vôlei. Parece que na vida, no vôlei, ela só aprendeu a enterrar, né? Aquela cravar a bola no chão, ela quer enterrar o Brasil. Juntar ela com Lula, meu Deus, implode o país. Apesar do avanço, o mercado de carbono não é unanimidade entre ambientalistas. Até a Folha de São Paulo reconhece. Muitas vezes exaltado como uma grande oportunidade para o Brasil no debate das mudanças climáticas, é também visto com ceticismo por parte da comunidade científica que questiona sua eficácia na contenção do aquecimento. Até a Folha de São Paulo consegue ver que tem uma sacanagem. Olha, turma. Você vê como são as coisas, né? Preocupação gigantesca com o mercado de carbono e o peito da vaca. E com o ser humano? Será que existe uma preocupação real com o ser humano? Só saber como é que o ser humano gasta dinheiro, né? Como é que ele boicota as marcas que não são ESG. Sede da COP30. Belém é a capital mais favelizada do Brasil. E esse número aqui, ele me assustou, gente. 57,17% dos habitantes moram em favelas ou comunidades precarizadas. Pessoal, isso aqui não é muito alto. É mais da metade da cidade. Mais da metade, sabe, dos habitantes de Belém moram em favelas ou comunidades precarizadas. Isso é um problema real. Isso é um problema, assim, insustentável. O Vilimil comenta, parabéns aos cidadãos de Belém, pois, pelo que eu observo na cidade, esse evento não deixará nenhum legado que altere este dado. Em contrapartida, há várias obras em áreas nobres da cidade que tornarão áreas turísticas mais agradáveis aos olhos. E na eleição municipal, né, preferiram colocar o cara do Helder Barbalho, 100% alinhado a essa agenda anti-ser humano. Que é o Éder Mauro lá, né, de opção. Deve ser porque ele é bolsonarista, antidemocrático. Falando em favelas, a população em favelas no Brasil cresce 43% em 12 anos e vai a 16,4 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. E eu acho que é um dado que deveria colocar muita gente para se questionar e raciocinar. Será que essas pessoas que estão morando nessas condições, será que elas têm tempo até de se interessar, às vezes, pelo que acontece na política? Será que alguns assuntos que são um pouco distantes da realidade, até para vamos colocar essa questão no lugar da agenda verde? Se você não colocar pro cara que isso vai impactar a comida dele, vai aumentar o preço no supermercado, ele não tem nenhuma preocupação. Ele não tá preocupado com a soberania nacional. Ele não tá, cara. O cara tá numa condição totalmente insalubre. Tu acha que ele tá se preocupando com a soberania nacional? Tu quer saber, irmão? Eu não tô tempo para isso. Eu estou tentando sobreviver. Eu estou tentando ter um dinheiro mínimo, sabe? Para ter um tipo assim de prazer mundano. Qual é a solução que a gente tem para oferecer para melhorar a vida dessas pessoas? E aí você vê um dado, né, que coloca para a turma da esquerda ficar sem palavras. População residente em favelas e comunidades urbanas por cor ou raça. Mais da metade, você pode ver aqui claramente, de pessoas pardas. Declaradas pessoas pretas, né, tá aqui 2.600.000, brancas, 4.300.000. Ainda tem Disney amarelo. E aí? Aquele dado que os identitários e seus biscoiteiros não querem que você veja. Mas de tudo que a gente comentou aqui, e a gente começa a dar o tom do dossiê de hoje, a vida não é feita de você ter que escolher, faltou uma palavra, né? Ter que escolher entre apenas duas opções. Aí não dá, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos consertar. Vamos consertar. A vida não é feita de você ter
que escolher entre apenas duas opções. Essa frase aqui eu vou usar ela mais vezes, então vou ter que copiar aqui e colar. Cadê? Aqui, vamos lá. Botou de novo. Só um segundo. Podia dar pausa, né? Mas faz aqui que essa frase vai aparecer de novo. Vai aparecer 4 vezes. Tem só a última aqui. Não, já botei em todo já? Não, faltou esse aqui. Pronto. Ops. Esse aqui eu vou dar um zoom menor para poder caber. Pronto. Voltamos. Calma. Pronto. A vida não é feita de você ter que escolher entre apenas duas opções. Existe um meio termo entre ser um ecofascista SG ou alguém que quer destruir a natureza. Muitas dessas pessoas que não querem comprar esse ambientalismo que a imprensa vende, eles não querem destruir a Mãe Gaia. É porque eles acham que é furada, que é balela, é conversa mole. Mas como é que a imprensa vende? É como a gente acompanha a política, né? Ou você é petista, ou você é um antidemocrata. Se você não tá com Lula, você tem que ser destruído. A vida não é feita de apenas dois caminhos, lado A, lado B. Cara, às vezes tem um terceiro caminho, mas às vezes a imprensa tá tentando vender um cenário que não existe. Mas vamos lá. Vamos continuar. Inclusive, com aquela provocação da matéria da CNN, que fala que você deixa de comprar produtos de uma marca quando ela não é ESG. Tava eu passando no Twitter ontem, e essa daqui eu posso falar que foi a postagem que acabou por transformar o vídeo hoje em um dossiê. E é curioso, né? O ser humano comum traz as melhores provocações. Eu não sabia. Eu realmente não sabia uma informação que talvez você soubesse, mas eu não sabia. Quem é que está por trás da revista The Economist? Sabendo que a gente vai falar dos Rothschild, né? Fica até meio óbvio. Mas vamos esquecer disso por hora. Estava eu passando no Twitter e eu fiquei muito surpreso com esse tweet aqui. Por quê? O cara coloca assim, ó. Caramba, mano, pegaram pesado. Aí ele colocou aqui a matéria, ó. The Economist. Para que serve o exército brasileiro? Revista britânica investiga para que o Brasil tenha o 15º maior exército do mundo se não participa de conflitos. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial e também população. Então, acho que faz sentido se você olhar, né? Muita floresta para proteger. Só que o que chama minha atenção é o seguinte. Vejam só. Em termos de alcance nessa postagem, pegou mais de 2 milhões de pessoas. E em termos de curtida, rapaz, tem tempo que eu não vejo uma postagem engajar tantas pessoas no Twitter, que é uma rede social que é menor do que Instagram, que outras redes. 72 mil pessoas gostaram de ver a Economist questionar, né, o papel do exército no Brasil. Muita gente concordando. A maior parte dos comentários é aquele tipo assim, pra que serve? Serve pra pintar meio fio. Assim, vários comentários de pessoas que não suportam mais ouvir falar das Forças Armadas como um todo. Eu falei, cara, isso é meio complicado, velho. Isso é meio complicado. Assim, 95% dos comentários é criticando aí a turma e veste farda camuflada. 95% dos comentários. Eu acho isso relativamente preocupante. E aí, no meio desses comentários, no meio da maioria desses comentários, tinham alguns poucos que, sabe, me fazem ter fé na humanidade. A Isis Nelly, ela pergunta: achei isso muito grave, uma verdadeira afronta. O que uma revista britânica tem a ver com o nosso exército? Não é estranho isso? Não é estranho? Deveria ser. O Ronaldo Nieto faz a pergunta-chave. Por que dessa notícia, hein? Qual o interesse de
ir atrás desse tipo de informação. Uma revista focada em economia. O porta-voz do globalismo. Por que eles estão preocupados com a defesa? Não é questão econômica. Eles não estão preocupados com a trajetória da dívida brasileira ou qualquer outro assunto correlato. Não, estão preocupados para que serve o Exército do Brasil. A Luciana vai na mesma linha. Não é engraçado, é preocupante. Que o cara tá dando risada, né? Pegaram pesado, haha. Cara, é preocupante isso daí. O Exército não serve só para batalhas, e eles sabem disso. O Exército serve para proteger fronteiras, riquezas naturais, indústrias, tecnologias estratégicas, preservar o Estado. Por quê? Para quê? A revista britânica instiga enfraquecê-los. Vou dar uma pausa aqui. Pois bem, aí vendo todo mundo fazendo esse questionamento, né? Eu falei, pô, essa é a pergunta. Eu gosto de tia do Zap assim. Aí eu fui atrás, né? Falei, cara, deixa eu entender um pouco mais, né? Quem que tá por trás da Economist? Eu fiquei me perguntando, né? Falei, quem são os donos dessa linda revista? Aí, olha que curioso. Quando você abre a Wikipédia da The Economist, tá ali, né? Formato, a revista semanal, fundada em 1843, 181 anos. Há 181 anos a Economist existe e segue pautando, né, o debate. Quem que existe há tantos anos também no Brasil? Assim, uma idade um pouco similar. O Estadão. O Estadão até hoje está aí. Então, mesmo raciocínio da Economist. Inclusive, onde é que os textos do Estadão, desculpa, os textos da Economist geralmente são publicados no Brasil? É no Estadão. Quase todo dia tem um texto. Sabe, assim, de onde saem as ideias? Aí você vai olhar a linha política. Radical centrism, né? Um centrista radical. Sou um radical de centro. Vocês já viram? Eu até já vi políticos falando isso no Brasil. Não, eu sou um radical de centro. Economia, em termos econômicos, né? Liberal, social-democrata. No final do dia é a mesma porcaria. O radical de centro, liberal, social-liberal, é a mesma porcaria. Mesma porcaria. Qual é a ideia vigente no Brasil? O que é aceito no Brasil? É exatamente isso. Ser de centro liberal. Onde você vai ter espaço na Globo, na Folha e no Estadão. Nos principais veículos, na Faria Lima. Eles até toleram a esquerda, porque tem muito militante. A esquerda tomou as universidades. Mas a direita jamais. Eu fui dar uma lida, né? Eu falei, mas eu quero saber quem que manda nessa porcaria. Aqui tá em inglês. Já deu pra ver ali o nome, né? Aí eu fui dar uma olhada, um bizu. Em português, né? Pra todo mundo poder ler. Você vê que 21% da empresa tá na mão dos Rothschild, fora algumas famílias muito curiosas, né? E aí, olha que curioso. O Sir, tem até título de nobreza, né? Evelyn Robert de Rothschild. Foi o presidente da Economist de 1972 a 1989. 17 anos, na mão, assim, um Rothschild tomando conta da empresa. Aí, vamos voltar pra cá. Já é curioso, a Economist tá preocupada com isso, né? Os Rothschild. Aí o mesmo perfil que postou a matéria deixou a fonte. Quem publicou no Brasil? Quem publicou no Brasil foi a Exame. Antes de avançar, os Rothschild são conhecidos pelo quê? Por ser uma família de banqueiros. Que no Brasil, eles vêm atuando desde quando? Pelo menos, assim, de fato consumado, público e notório, que todo mundo deveria conhecer, 1822. Tu acha que o Brasil pegou emprestado as 2 milhões de libras para ser independente, para pagar Portugal de quem? De seu Zé? Dona Maria? Não era que nem tinha Banco Central? E o empréstimo veio das mãos dos Rothschild, um juros extremamente abusivo. E aí nasce, né, nossa eterna dívida externa. Olha que curioso, né? Aí essa grande família de banqueiros foi publicada na revista Exame, que atualmente... Quem são os donos da Exame atualmente no Brasil? Grupo Abril vende Exame ao BTG por 72,3 milhões. Mas vejam só, o negócio inclui a revista, o site e a divisão de eventos da unidade de negócios. A direita BTG é a dona da Exame. Olha o Dedé, fala dele. Curioso, né? Essa matéria aqui é de 2019.
Essa matéria aqui da Economist, questionando o papel do Exército, é de 2017. Então dá para dar um desconto pro Dedé. Mas é no mínimo curioso, porque se você voltar para outubro do ano passado, no Atlas, você vai lá no capítulo Diversos, que a gente vai estar comentando sobre isso. Foi publicada uma matéria muito curiosa, que é aquela da revista Piauí, eu vou dar um zoom nela. O jornalismo de economia sob controle da Faria Lima. E acima tem um tweet antes, né, do Ricardo Feltrin falando do Guilherme Amado. A gente já fala disso, mas vamos olhar aqui primeiro, ó. O jornalismo de economia sob o controle da Faria Lima. A revista Piauí trazia em sua matéria que a Faria Lima integrava um seleto grupo que interferia diretamente no jornalismo. Aí eles fizeram lá um caso, vamos sentar uma turma aí. O único veículo sem vínculo com instituição financeira e com peso no debate público, o único veículo com peso no debate público que não está no bolso dos banqueiros é o Valor Econômico, que é do Grupo Globo. Muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. É a mesma porcaria. Gente, tudo que você acaba descobrindo sai do jornal. Alguém noticiou. Por que a pessoa decidiu noticiar determinada coisa? Depois que as coisas são noticiadas, hoje em dia, com a rede social, aí sim tem pessoas que estudaram, tem algum posicionamento divergente que eles conseguem até rebater e te mostrar o outro lado da história e mostrar, peraí, a imprensa está te enganando. Mas imagine a quantidade de mentes que foram manipuladas ao longo dos séculos pelo consórcio de imprensa brasileiro, que é o mesmo. O Estadão deu o golpe da República. O Estadão foi criado para dar o golpe de 1889. Turma lá da bucha. Aí, vamos pegar isso daqui. Tem como a gente concordar com a Glaze? Difícil. Difícil. Mas tem como a gente ficar do lado da Globo, Folha e Estadão? Também difícil. Não dá pra ficar de um lado, não dá pra ficar do outro. Porque a vida não são apenas dois lados. Você não é obrigado a abraçar o lado A ou abraçar o lado B. Talvez você possa ser o lado C, lado D, lado E e por aí vai. Editoriais uníssonos do Globo, Folha e Estadão. Óbvio, todos pensam iguais. Radicais de centro, liberais, centristas, né, sociais-democratas. Refletem a frustração e até o espanto dos donos da mídia com a não divulgação até agora dos chamados ajustes fiscais que eles tantos exigem. Eles esperam impor ao governo e ao país o sacrifício dos aposentados, dos trabalhadores da saúde e da educação, que podem até combinar com o neoliberalismo frenético do governo passado, mas não com o governo que foi eleito para reconstruir o país. Bom, o governo passado do governo Bolsonaro, quando estava todo mundo precisando, não fica em casa, foi o governo que mais entrou em campo para ajudar os trabalhadores mais pobres, né? Então, olha que curioso. Quando a Glaze fala que os editoriais eles estão uníssonos, a Glaze está certa. Quando a Glaze fala que todos esses grupos de comunicação esperam que o governo corte do benefício social, a Glaze também está certa. Será que se o governo cortasse, né, da turma da picanha, dos campeões nacionais, do alto funcionalismo público, será que essa turma ia ficar satisfeita ou ia reclamar? Se fosse cortado o alto funcionalismo público, aí a também tem uma reação, né? Aí fala lá, o governo sabia que ia ter uma reação, então o governo contratou uma crise para si, porque foi para cima. Não, porque eles querem que quem pague a conta, como sempre, é o povo. Só que a Glaze, que de boba também não tem nada, é do PT, que só sabe gastar, gasta mal, gasta errado, é a festa da fantasia, já teve mensalão, já teve petrolão, e ainda quer paciência na hora do corte de gasto, sendo que tá aí, desde antes de assumir, né, o governo Lula, todo mundo avisando da situação do Brasil. Antes de assumir, eles aprovaram a PEC do rombo, não esqueça disso. Foram quase 200 bi, aprovaram a PEC do rombo antes de assumir. Depois aprovaram o arcabouço fiscal. Eles resolveram mudar a regra fiscal do Brasil e ainda querem mais tempo. Então não dá para concordar com a Glaze, mas também não dá para concordar com o consórcio. A vida não é feita de escolher entre apenas dois lados. Mas vamos voltar para falar do jornalismo rapidinho. Olha que curioso, né? Só para deixar registrado, o Henrique Soldani colocava um recorte do Feltrin. Segundo o Feltrin, que trabalhou no UOL, Folha, o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, é uma espécie de porta-voz do advogado Cacai, aquele que entra usando bermuda em cortes superiores. Curioso, né? Guilherme Amado foi até demitido do Metrópolis. Mordeu a boca, né, Guigui?
Enfim, por quê, né? Por quê? A pergunta que não quer calar. Mas vamos voltar. Vamos voltar, inclusive, para a questão do Rothschild. E o que as pessoas estavam ali perguntando, cara, por que uma revista britânica tá tão interessada, né? Em enfraquecer o exército? Uma revista que cobre economia. Ah, não faz nenhum sentido. Quando a gente volta, você pega aqui, ó. 1989. Um dossiê que na época possivelmente foi produzido graças aos militares, né? Eu acho que na época o serviço de inteligência ainda estava debaixo, né, das forças militares, que essa mudança só vai ter já nos anos 90. Inclusive Bolsonaro foi contra, né, o desmantelo do SNI. Então, graças aos militares, a gente ficou sabendo, né, que o governo Lula, na verdade, o governo Lula não, né, a chapa Lula, porque eles salvaram isso, tá lá um documento disponível no Arquivo Nacional. Isso daqui era os pés de santinho que o Lula dava na época. Olha o item 8. Subordinação do poder militar ao poder civil com extinção do SNI como órgão de espionagem política. Irmão, tem que ter. Assim, espionagem todo país tem. É para questão de defesa interna. Você tem que saber o que seus inimigos estão fazendo. Mas o PT não quer ser observado. Que curioso, né? Que curioso. Curioso demais, rapaz. Ai, ai, ai. Aí você vem outro, ó, de 97. Esse daqui era esse aqui é um espécie de dossiê, né? Que eles estão analisando um documento. Documento não, um movimento que... Acho que... Deixa eu ver se estou na dúvida. Esse daqui... acho que foi um evento. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que o outro que é um livro. Em junho de 94, o Movimento de Solidariedade Ibero-Americana, MSA, que é a turma lá do Lourenço Carrasco, os amigos do Enéas até, publicou informe especial em anexo Lula e o Foro de São Paulo, agentes do imperialismo unimundista. É isso mesmo. Estou analisando um livro publicado. Encontra-se em marcha um movimento, eu dei zoom, para a implantação de um federalismo unimundista, uma verdadeira ditadura internacional sob a égide da ONU, né, um governo globalista. Aí, o setor de inteligência do Brasil na época dizia: importantes líderes do PT vêm procurando uma aproximação com as Forças Armadas com o objetivo de apresentar-se em suas novas roupagens social-democratas, tipo o que o The Economist defende, e neutralizar, assim, a ação dos militares contra a tomada comunista do poder, e, inclusive, aproveitar a miséria ou empobrecimento dos quartéis para provocar uma divisão. A estratégia é explicitamente tratar de dividir as Forças Armadas, tentando anestesiá-las para que se esqueçam das raízes antimilitares e pró-comunistas do PT. Em outro dossiê, de 1998, uma série de grupos compostos por militares da reserva e reformados vem desenvolvendo atividades de críticas a uma série de medidas adotadas pelo atual governo, pelo governo FHC. E aí eles destacavam um evento que ocorreu em 97. Clube Militar, lançamento do livro, complô para destruir as Forças Armadas e as nações da Iberoamérica. Os Rothschild estão interessados nisso, né? Não é nada novo. Isso aqui foi em 97, 20 anos antes da matéria da The Economist, que é Exame, que está na mão da direita BTG, publicou. Era a turma do MSA. Estavam presentes cerca de 200 pessoas, entre oficiais das três forças, inclusive da ativa, e alguns civis, entre os quais o Enéas. Assinalou que o livro desmascara a ação conjugada do diálogo interamericano, que teve como um dos fundadores o FHC, a chamada Nova Ordem Mundial, Foro de São Paulo, para desmoralizar e desarticular a desarticulação das Forças Armadas da América Latina, buscando colocá-las na condição de gendarmeria para a guarda de fronteiras e o combate a crimes comuns como o narcotráfico. Aí, olha que curioso. Sábado agora. Nem hoje. Eu vi essa postagem nas últimas horas. Sábado, um amigo meu me mandou no WhatsApp. Ele mandou. Essa mensagem aqui em cima, encaminhada, foi o próprio Lourenço que escreveu. Livro importante, com a ideia do protecionismo econômico. Tentando estudar um pouco para entender até o que o Trump vem tentando colocar em prática nos Estados Unidos, né? Aí o Lourenço que mandou esse livro. Enquanto na rede social, você vê uma ala da direita extremamente chateada. E vocês também estão acompanhando, né? Esses desgastes ligados a Bolsonaro, aquele perfil que tira onda com as forças. E olha o que a Economist fez, né? Não é difícil descobrir que lado ele tá. Aí você vê o nível do debate. Aí olha para esse livro aqui, ó. Um livro de
960. Só quero olhar com vocês o índice. Não precisa nem olhar o conteúdo. Mas, na hora de criticar ou elogiar, olha o que está no índice. Quem será que, pelo menos, está tentando fazer uma crítica honesta ou um elogio minimamente coerente? A The Economist e a turma na rede social, que tem frustrações porque esperavam determinados comportamentos que não aconteceram, ou um debate assim, ó. Qualidade política do Exército, determinismo histórico, ritmo da existência, comandar, emancipação política, hora do ajuste de contas, organização do Exército, parasitismo do Exército ou parasitismo maior. Tá todo mundo incomodado. Esse livro aqui é para analisar a Revolução de 1930, né? E a finalidade política do Exército. Você vê aqui, está começando a página 121, porque antes disso está falando da Revolução de 30. Depois vai o Exército e o Brasil. As únicas instituições nacionais, causa de salvação pública, fortalecimento do Exército, questão do chefe, a guerra é divina, modificar os processos de admissão ao oficialato, justiça militar, Brasil é civilista, preparação para conflitos, não possuímos indústrias de defesa, a missão militar francesa, como se deve praticar o nacionalismo, o poder do Estado, prominentemente brasileiro, os grandes homens do momento, nacionalismo e imperialismo, as nações modernas, a presença da República, a forma de eleição, por que fracassaram as tentativas de organização das forças nacionais, a Legião, o 3 de outubro e a União Cívica. Teremos por muito tempo o regime constitucional, as causas do movimento paulista, a depressão econômico-financeira, a vitória revolucionária, o desencadeamento da luta, as consequências do conflito, a atual situação paulista. Aí vendo tudo que a gente comentou até aqui agora, eu já até adianto a gente voltar para ouvir um vídeo. Será que não existe um meio termo, outro caminho entre não ter um exército, não quero, tudo bando de coisa. Ou se você defende é porque você está defendendo pintar meio fio. Porque ele só serve pra isso. Peraí, cara. Entre não ter e defender o cara que pinta o meio fio, os melancias. Calma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que a The Economist não pede pro Reino Unido desmantelar suas forças de defesa? Por que ele não pede pros Estados Unidos desmantelar pra Alemanha? Sabe? Pro Brasil? Cara, peraí, pô. Cara, tá errado isso daí. Tá errado. Esse vídeo era pra comentar ontem, não deu? Encaixa no vídeo de hoje, ainda melhor. Escuta só. Agora, essa saturação aí, essa fadiga do woke, né? Não é mais um monopólio da direita ou dessa nova direita, né? Só, né? Isso está acontecendo com todo mundo, viu? Eu estou notando muito isso. Por exemplo, a direita antigamente tinha essa coisa liberal muito forte, né? E aí eu vejo o pessoal lendo sobre Getúlio Vargas, o pessoal diz, não é bem assim não, hein? Pelo menos na minha área, na cultura, que Getúlio Vargas fez, a atuação dele é fortíssima. Então, Capanema é o grande criador da... Olha, o Brasil, o morto que mais manda na gente é Getúlio Vargas. Você pode gostar ou não dele. Veja, o que nós estamos lutando aqui é pela existência do Brasil. Estou lendo O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig, que ele conta a história do fim do país dele. Uma monarquia milenar que acabou. Entendeu? Então, assim, acabou. Então, isso tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil, ele existe, mas ele pode deixar de existir, como qualquer outro país. Então, e o que faz a existência de um país, o cimento é a cultura. Então, se a gente não tomar muito cuidado e sentar e pensar as coisas com seriedade, e, meu amigo, se o seu país não existir, não existe família, não existe nada, não existe nem vida espiritual, nem nada, vira o caos. E aí a gente está vivendo esse problema. É por isso que a gente tem que sentar e pensar seriamente e refletir sobre o destino da nação. E não pode ter arrogância. Na cultura, as mudanças são mais lentas, mas elas duram muito mais. Perfeito, e como você bem colocou, a gente até comentou aqui outro dia na live aqui sobre a esquerda uspiana, né? Que existem os intelectuais que realmente querem desconstruir, quer destruir, né? A palavra é essa, destruir o Brasil, né? A ideia do Estado plurinacional e coisa do gênero, né? E quando a gente luta por uma ideia de Brasil, não é só, a gente sempre fala isso aqui no canal, né? Não é só usina, estaleiro,
porto, tudo isso é importante, mas é o imaginário, né? Esse imaginário compartilhado, né? Então, por isso que a gente bate tanto aí nessa tecla da cultura. Ó, o Josias, acho que alguns de vocês conhecem, não todos, é o Josias Teófilo. Aquele que fez o filme do Olavo, mais recentemente fez o filme de Bolsonaro. Nem tudo se desfaz, né? O de Bolsonaro. O Uriel, eu não sei politicamente, eu realmente não sei, não conheço ele, em que posição ele estaria. Mas essa live aconteceu no canal do Sol da Pátria, que é um movimento que, na visão de muita gente da direita, vai estar na esquerda. Na visão de muita gente da esquerda, vai estar na direita. Tá meio que no limbo, assim. Tem que parar lá pra dar uma olhada. Não vão ser, sei lá, não são apoiadores do Lula, muito menos também de Bolsonaro. Enfim, tá em outro caminho. Só que eu achei curioso aqui do Josias falou, e que eu acho que tem sentido com o que a gente tava comentando, por isso que eu coloquei aqui, é que ele fala no começo o seguinte, né? Fala, cara, olha só, o mundo hoje, né? Não muda hoje não, né? A direita hoje, ele fala, cara, tem muita gente na direita hoje que tá relendo da minha área, por exemplo, o Getúlio Vargas, pô, não é bem assim que aconteceu. Eu ainda não parei pra ler sobre Getúlio. Eu ainda não parei. Mas nos últimos meses, nos últimos anos também, né? Entendendo algumas coisas que aconteceram, entendendo alguns movimentos, conhecendo um pouco mais da história, eu já começo a me questionar. Falo, peraí, o que é que realmente aconteceu? Não é que Getúlio Vargas precisa ser o certo e os outros os errados. Pode ter um terceiro lado. Pode ser que dois estejam errados e você ter um terceiro que esteja certo. Sabe? É tipo você ver, de um lado, tá a turma que pinta o meio-fio, os melancias, do outro lado, o Rothschild. Por que eu tenho que escolher entre a turma do meio-fio e melancia ou os Rothschild? Por que não pode ter, sabe, uma instituição real, preocupada com os interesses nacionais, que realmente lide com questões ligadas à soberania e muito mais, o papel que realmente é uma força de defesa, né? Um exército deveria ter no Brasil? Por que não pode defender uma instituição decente? E aí, vendo o que aconteceu, entendendo o que foi com mais profundidade a República Velha, as famílias, o papel da Bush, o golpe. Pô, peraí. O Vargas veio pra bater de frente com essa turma. Isso não faz o Vargas um cara do bem. Mas quem conta sobre o Vargas é essa turma. Então, talvez, né? Talvez esteja um terceiro caminho. Talvez o Vargas também não foi tudo isso que falaram. Não parei pra estudar sobre ele. Mas eu acho que o Josias está falando, que a gente olha, a gente começou falando das eleições norte-americanas, né, a decisão do Trump, a questão do Acordo de Paris, não dá para negar que as coisas deram uma certa mudada. E não é que o pessoal abriu mão de algumas partes ou outras, mas assim, é um olhar um pouco mais profundo, sabe? Deixando de ser raso na hora de olhar as coisas, falar, cara, vamos olhar a coisa realmente assim com mais propriedade, com mais profundidade. Você pega a questão social, que a gente vai começar a falar sobre ela. A questão social foi parte central da agenda do Trump. A esquerda vai reconhecer isso. Tem um recorte bom para mostrar para vocês. Você tá lá o Vance falando numa direita pós-liberal, falando, cara, essa ordem já deu. A gente tem que também, não é só o individualismo a todo custo. Pera aí. Não individualismo pelo individualismo para o individualismo. Também tem uma componente aqui de um coletivismo, porque a gente vive em sociedade. Não dá para só ficar agradando o Wall Street e esquecer do trabalhador, né? A Faria Lima deles é a Wall Street. E aí, antes de falar sobre questões sociais propriamente ditas, mas fazer um questionamento, você vê, né? Ontem, a CNN publicou que a CCJ pauta a proposta que proíbe o meu corpo, minhas regras. Isso aqui só é possível porque Carol de Tone é a presidente da CCJ. Como é que ela chegou lá? Eu não sei, né? Porque se depender de algumas pessoas, no Brasil não existe nenhum tipo de negociação. Nenhum, zero. Aí a Tsui comenta. Na próxima terça será colocada em pauta na CCJ, pela Carol, a análise de uma proposta que proíbe meu corpo, minhas regras. Essa proposta, essa PEC, ela é de autoria do Eduardo Cunha, de 2012. E aí a Tsui pergunta, e aí? Esse assunto é caro aos conservadores. Foi feito por alguém como Eduardo Cunha. Fisiológico. Não tem nem o que falar, né? Todo mundo conhece o Cunha. Todo mundo conhece ele. E aí, abraça ou rejeita? Só porque veio do Eduardo Cunha, vai abraçar ou vai rejeitar? E aí? E aí? Olha essa notícia aqui, antes de passar para a próxima. A gente tinha comentado, né? Bolsonaro não citou nominalmente, mas todo mundo sabia que ele estava falando do Aldo Rebelo.
Bolsonaro elogia ex-ministro de Lula e diz que sonha em tê-lo em eventual primeiro escalão. Bolsonaro foi bem claro. Ministério da Amazônia. Por quê? Porque de Amazônia ele entende. Não é para colocar ele para chefiar a Casa Civil. Não é para colocar ele para chefiar, sei lá, Ministério de Relações Internacionais, onde a direita espera, né, um posicionamento talvez um pouco mais ideológico. Não. Amazônia. Um lugar, cara, tem trabalho. Quando você vê que vai até canais de direita, né, ser entrevistado, ele fala bem, participou da CPI das ONGs. Enfim, né? Aí a Globo, nessa nota, fala o seguinte: em março deste ano, em entrevista ao Globo, Aldo Rebelo elencou erros do terceiro mandato de Lula e disse que Bolsonaro é vítima de perseguição. E Aldo Rebelo também já se colocou ao lado das vítimas que estão sendo perseguidas pelo 8 de janeiro. E aí? Como é que fez essa matemática? Nesse ponto aqui, você discorda do Aldo Rebelo? Você discorda quando ele diz que Bolsonaro, que ele não tem nenhuma dúvida que Bolsonaro sofre perseguição? Dessa fala, ponto final, eu acho que Bolsonaro também sofre perseguiçãozinha, né? Aí olha o que a Veja noticiou ontem. Presidente do PDT assina para a redução de penas dos condenados no 8 de janeiro. Para aprovar o projeto de lei tem que ter maioria. Tem que ter maioria. A direita não é maioria. Vai ter que ter voto em algum lugar. E aí? Será que esse voto é importante? Eu acho que todo voto conta para chegar no 257. Em meio às discussões sobre anistia total, alguns parlamentares começaram a sinalizar o apoio a uma medida intermediária e que separe os casos de menor gravidade. O deputado Hugo Mota se comprometeu a colocar o tema em discussão. Mota afirmou que não se pode permitir injustiças nas condenações impostas pelo Supremo, antes um tabu, até mesmo entre a esquerda. Já há sinalizações na direção de uma pena reduzida para aqueles que cometeram crimes de menor gravidade na esplanada. Abre aspas para André Figueiredo, presidente em exercício do PDT. Eu acho que uma dosimetria poderia ser pensada. Talvez tenham pessoas que não mereçam o limite da pena, que alguns outros que efetivamente comandaram e destruíram o patrimônio público o desdenharam e desdenharam da democracia. O parlamentar ressalta que o tema ainda não foi discutido pela cúpula partidária e descarta a possibilidade de uma anistia àqueles que efetivamente participaram dos ataques. Ele diz, né, quem cometeu realmente uma coisa tem que ser punido exemplarmente. Beleza. E depois ele fala, né, são mais de 1.000 pessoas investigadas, aí a Veja faz um relato e a Veja termina falando. Há, porém, reclamações entre os investigados de que as condutas, na maioria dos casos, não estão sendo individualizadas e que penas mais altas estão sendo aplicadas no atacado. Que acho que é uma crítica realmente da direita, né? Poxa, o consórcio começou a falar o que realmente está acontecendo. Que bom, né? Que bom que está ecoando a grande crítica das pessoas. Aí, pegando um gancho aqui, para botar 2 vídeos em sequência, que eu não sei nem se aqui seria o melhor lugar, eu acho que faria mais sentido até colocar no próximo tema. Não sei nem porque eu coloquei ele aqui, na verdade. Não sei nem porque eu coloquei esse e o próximo, mas eu acho que tem algum motivo para eu colocar, ou talvez eu esteja louco. Mas aguenta aí por hora. Vamos escutar esse aqui primeiro. Gessé critica essa ideia de que o pobre foi para a direita por conta de falta de leitura, de inteligência ou algo do tipo, né? Que esse pessoal falando, povo é tudo burro, vota na direita, vota nesses caras aí, é tudo burro. O Gessé critica isso. Não, esse tema vai fazer sentido no próximo. Então, antes de avançar pro próximo, só botar aqui. Era pra ter esse daqui e aí vinha um vídeo. Eu já volto no vídeo. Existe um meio termo entre ser um puríssimo e ser um vendido ao centrão. Tem que fazer com um becinho. Você bota assim um becinho. Centrão. Sabe? É o M, não é centrão com um tio. A, O e o tio no A. Não. É centrão. Bolsonaro se dá pro centrão. Sabe? Tem que fazer abrindo o biquinho assim, sabe? Dando assim uma cavada com a boca. Não dá, bicho. Não dá pra ser idiota nesse ponto. Sabe? É começar a analisar as coisas e entender que a vida é um pouquinho mais complexa. Deus deu pra cada um cérebro. Eu acho. Eu realmente acho que cada um ganhou um. Não acho que ninguém ficou sem. Eu sei que tem gente que parece que não tem, mas Deus deu. Usa. Pelo amor de Deus. Sabe? Ele te deu. Eu sei que às vezes você é um cara meio preguiçoso, mas usa o que tá dentro de sua cabeça. Não vai cair o braço. Começa a pensar, começa a raciocinar.
Começa a entender o que está acontecendo. A gente vem discutindo tanto sobre a sucessão, Câmara, Senado, os números concretos e reais. Mas é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Aí vem aquele discurso chato, cansado, repetido ad infinito. A gente não chega pra lugar nenhum, velho. Lugar nenhum. Aí avançando, quem seria aqui do nosso trabalhador? Esse rapaz aqui é o Fred Krepp. Esse define, eu sou de esquerda mesmo, assim. Gosto muito de Ciro Gomes, ele. E ele tá rebatendo no Gessé, que é um sociólogo, petistão, lulistão, que diz que tira a onda e inventou o termo de pobre de direita. E fica lá falando mal do pobre de direita. E ele vai falar do pobre de direita. A gente precisa ampliar um pouquinho mais para fechar esse quadro. Por quê? A todo momento, o Gessé, ele tá lá falando que ele tá preocupado em entender como que o pobre, que deu vitórias expressivas para o PT, passou a votar na direita e a fortalecer o projeto da direita. E aí o Gessé, ele parte de uma seguinte pergunta, né? Por que o pobre vota contra os seus próprios interesses nas eleições? O problema do Gessé não é ele tentar responder essa pergunta ou ele fazer essa pergunta, né? O problema está na própria pergunta. Por quê? O voto contra o interesse do pobre é o voto no bolsonarismo, é o voto que antes era do PSDB, é o voto que é contra a turma do Gessé, que é contra o que ele vai defender. Só que aí olha só o quadro geral que ele está descrevendo. Existe uma minoria endinheirada concentrada ali no sistema financeiro, nos bancos, que controla boa parte da mídia, da política, né? E da justificação do porquê a pessoa é pobre, acaba acontecendo aí que o pobre vai lá e vota contra os seus próprios interesses. Só que o Gessé, boa parte do playboy de esquerda, eles se esquecem também que votar no PT é também votar na agenda do sistema financeiro. E aqui que está o problema. E isso é completamente ignorado nessas análises, na reflexão dos Gessé. Ou seja, o pobre que está votando no PT, ele também está votando com seus próprios interesses, se você for refletir um pouco mais, cara. Essa questão está muito clara agora com essa agenda que está colocada, com toda essa polêmica envolvendo essa agenda, essa PEC que vai sair agora de redução dos gastos sociais do governo. O Gessé, ele escolhe ignorar uma série de fatos, né? E aí ele escolhe ignorar um fato de que logo antes da eleição do Bolsonaro, a Dilma cometeu o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Então, assim, é um negócio contraditório aí. Pô, mas aí é só o pobre que está lutando contra o seu interesse, que está votando contra o seu interesse? Há uma alienação muito forte na intelectualidade, na classe média progressista, em todo esse meio aí que falha em ver o PT hoje como parte do problema. Não tenho como discordar. Se os Rothschild da vida, Faria Lima, a direita, a BTG é um problema, o PT também é um problema. Sabe? Eu não tenho que ser obrigado a escolher entre a Faria Lima e o PT. Não, peraí, pô. Tá tudo errado. É por isso que tem o papo de direita, ele vota à direita, né? Fala assim, irmão, eu não vou votar no PT. Sai de perto de mim. Quem vem nessa mesma linha e também pra falar do Gessé, e aí traz um comentário sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, é o nosso amigo Ruizão. O Ruizão tá demais esses tempos, rapaz. Virou realmente bolsonarista de vez. Falar que o pobre de direita como se fosse uma novidade é bobagem, né? E eu não acho também que a população pobre é de direita. Não se trata disso. Eles são conservadores, normais, assim, digamos. Aquele conservadorismo natural que existe dentro da sociedade. Agora, se a gente fosse considerar esse problema como um problema, os Estados Unidos, então, o número de pobres de direita é muito grande. Eu acho que pessoas como o Gessé e outras pessoas não entendem, é o seguinte. A direita norte-americana, por exemplo, é muito mais preocupada com a situação da população do que os liberais do Partido Democrata. Esses liberais do Partido Democrata são os verdadeiros vampiros. A política neoliberal deles é execrada. Eles destruíram uma parte da economia nacional norte-americana. Ruizão, né? Você tá entendendo agora? O vermelho dele é o vermelho do boné do Trump. Faça América grande de novo. Tá assim decifrado. Era tudo uma estratégia pra se infiltrar na esquerda. O Partido Democrata aqui é o problema. Não é o Partido Republicano. Não é a direita. É isso aí, Ruizão. Finalmente você deu o braço a torcer. Eles deixaram o povo sem emprego. O Trump, ele ganhou a eleição em todo o chamado cinturão da ferrugem. Que é chamado assim por causa do sucateamento da indústria naquela região. Então, quer dizer, aí o Trump chega e falou... Eu vi o discurso do Trump, é curioso. Né? Ele falou o seguinte. O pessoal no Afeganistão usa burca há mais de 1000 anos. O que nós temos com isso? Deixa o povo usar a burca. Por que nós fomos para lá? Ele falou. Ele está falando pro povo norte-americano. Quem que gosta de ir na guerra, perder o filho, perder o irmão, morrer na guerra? Ele é mais sensível à população do que os democratas. Né? A briga dele é de outra natureza, ele quer conter a imigração. Mas a imigração, nós temos que entender,
o pessoal, tudo bem, uma parte já está nos Estados Unidos, mas uma parte não é cidadão norte-americano. Ele não está falando contra o cidadão norte-americano. Pelo contrário, embora de Ruizão, o bolsonarista infiltrado na esquerda, revela todo esse papo furado, não gosta de imigrante, balela. Não é contra o migrante, cara. Não é contra a galera que tá vindo assim, que tá vindo na rua daquele imigrante legal. Não tem nenhum tipo de discurso contra o cara que tá lá de boa, bonitinho. Parabéns, Ruizão. A operação de infiltração na esquerda tá firme e forte. Vamos lá. maneira muito pervertida, digamos assim, ele está falando para o interesse do cidadão norte-americano, que não quer também que o país seja tomado por uma quantidade gigantesca de pessoas. Então, a preocupação do Trump ela é muito mais social do que do Partido Democrata. E, lógico, os trabalhadores, nesse sentido, eles raramente, é raro nos países e na história do mundo o voto diretamente ideológico esquerda e direita. Se fosse assim, né, se você tivesse uma parte da população ideologicamente alinhada com a esquerda sempre, bom, a direita não teria chance. Não é assim. Os trabalhadores, eles votam em torno de questões ideológicas, mas não nesse sentido. E a esquerda, de um modo geral, ela não tem uma posição que a gente possa dizer que é favorável aos trabalhadores. O identitarismo, inclusive, colocou que a grande preocupação social são determinadas minorias, são determinados problemas que eles dizem que são essenciais, o problema da representatividade e tal. Para a maioria da população, isso aí não vale absolutamente nada. Quer dizer, a direita ela é mais atraente para a grande massa popular do que a esquerda. Se o PT no Brasil não prestar atenção nisso, não começar a mudar a política, o destino do PT vai ser pior do que o do Partido Democrata. Você acha um destino assim, do tipo que aconteceu com os tucanos, do PSDB? Nós temos um caso de partidos muito grandes de esquerda na América Latina que, por levar adiante uma política equivocada, quase foram varridos do mapa. Né? Você vê, por exemplo, vou citar um caso, a Frente Farabundo Martí. Tem partidos aí muito grandes de esquerda que desapareceram. A Frente Farabundi. Aí, ó que curioso. A Tsuki foi atrás aí para lembrar que frente é essa, né? O Farabundo Martí. Partido de esquerda quase extinto que Rui fala é a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, a antiga milícia, basicamente, né? Guerrilha de El Salvador, criada no início da década de 80 com apoio de Fidel para se opor ao exército salvadorenho e os interesses de uma oligarquia conservadora e retrógrada que temia uma revolução estilo cubano. Os acordos de paz de Chapultepec, assinados em 16 de janeiro de 92, colocaram fim à confusão, fazendo com que o FMNL depusesse as ferramentas e se transformasse num partido político. Bukele fazia parte dessa Frente Farabundo e sua família financiava a guerrilha. Foi sob proteção dessa frente que Bukele se projetou na vida política e conquistou a prefeitura da capital de El Salvador em 2015. Em 2017, foi expulso do partido. Em 2019, se elegeu presidente de El Salvador e tenta, desde então, apagar a Frente Farabundo, né, que ele fez parte de sua ascensão. Você vê como até figuras que hoje, dentro da direita brasileira, são bem vistas. Nossa, o grande Bukele! Bolsonaro não bukelizou, foi frouxo. O Bolsonaro é frouxo demais. Meu Deus, o que eu me frouxo? Você vê, né? Olha as complexidades. Olha as complexidades da vida. Olha as complexidades da vida. Da mesma forma que falta olhar as complexidades na hora de por que o Bukele consegue executar algumas coisas e outras pessoas não, porque ele tem maioria ampla no legislativo, falta, né? Na hora de olhar até o passado das pessoas. Continuando essa questão social, tá uma discussão intensa aí na internet sobre o fim da escala 6x1. Aí, de um lado, tá a galera que não quer trabalhar. E do outro lado tá o cara que por ele tinha até chicote. Tem que dar de chicotada. Que, assim, tinha que trabalhar 7 dias por semana sem descanso e com chicote. É nesses dois extremos. Não tem o meio termo. Ele existe, óbvio, né? Mas as discussões de internet normalmente vão para um lado ou para o outro. Aí pegando o que o Ruizão, nosso companheiro infiltrado na esquerda, comenta sobre o Trump, Partido Republicano, que são quem realmente estão preocupados com os trabalhadores. Existe uma preocupação social. O Stuart comenta o seguinte: no dia que a direita entender que é necessário ter pautas sociais, ela nunca mais perde uma eleição no Brasil. Basicamente o que o Rui falou, se o trabalhador fosse sempre de esquerda, cara, a esquerda deve ser todas. E não é isso que acontece. Talvez o trabalhador, ele não tem lado.
Ele só quer ver quem tem a melhor medida pra melhorar a vida dele. E aí o Lita responde: se tu for ver bem, hoje em dia a direita brasileira não tem pauta. A pauta dela se baseia em ser anti-esquerda. A esquerda tem e puxa pautas. A direita vai lá e diz que é contra. E isso realmente acontece. É o que eu falo pra você. Eu falo, gente, enquanto a direita fosse antipetista, até Moro e Deltan Dallagnol é de direita. Até a Faria Lima pode ser de direita. Até o Alckmin era de direita, né? Onde é que o Alckmin tá hoje? No vice de Lula. Sim, a gente tem que ter. Qual a nossa pauta? Qual o caminho que a gente quer? Por onde a gente vai? Esse perfil aqui tá com a bandeira da Rússia no nome, então acho que é bem pró-Rússia. Uma das poucas coisas que ainda mantém alguma adesão popular à esquerda neste país é a pauta trabalhista. Se a direita brasileira não fosse composta, em sua maioria, por um bando de bonobos de baixo QI, essa pauta já teria sido cooptada pela direita há muito tempo. Mas eu acho que a direita ela já tem essa pauta, pelo menos quando exerceu, né, a presidência da República, a quantidade de medidas visando o benefício da população comum foram inúmeras. Se quiserem me chamar de comunista por ser contra a escala 6x1, podem chamar. Mas esse é o pronome neutro da direita. Querem lutar pela liberdade de serem escravos. Porque tem uma galera que realmente é assim... Cara, como assim você está questionando isso? A mudança não é simples. Não é numa canetada que você vai resolver tudo e o cara vai parar de trabalhar e vai ficar rico. Mas também ficar falando que é basicamente coisa de vagabundo, tá achando ruim e vai atrás de outro emprego. Cara, aí também não é assim. Também não é assim. Muita gente começou a comentar que a PEC está sendo colocada em pauta. Nós queremos acabar com a jornada 6x1. Mas não é para vir para 5x2. A PEC do pessoal é 4x3. É para trabalhar só 4 dias. O cara não quer cair de 6 para 5. Quer cair de 6 para 4. Aí o Stuart, mais uma vez, achei esse comentário bem inteligente. Se o problema da PEC está no texto, ou em quem a fez, por que nenhum dos vários parlamentares da direita tenta mudar o texto? Ou caso não goste da PEC em si, faz uma nova PEC com o texto certinho. Apenas admitam que vocês defendem um liberalismo tosco. Sabe? Sim, eu não sei se uma PEC, gente, vai resolver. Eu não sei se essa aqui é uma questão de uma lei. Ah, não pode ter 6x1. Não sei se o problema é esse. Talvez o problema seja outro. Talvez a forma de você resolver a questão dos 6 dias, sabe, é fazendo a economia avançar, é tendo mais produtividade, é tendo mais oferta de emprego, né? A questão da oferta e demanda vai acabar fazendo que os empregos melhores, as condições melhores. Obviamente que também é necessário que exista, né, algum tipo de garantia trabalhista, né, um tipo de segurança mínima, né? Não pode ser assim também a Deus dará, porque realmente tem gente que explora. Acho que a maioria dos patrões são gente boa, mas tem também gente que explora. Acho que todos vocês devem ter experiência com ambos os lados. Se não você já teve na mão de um cara que explora, você conhece alguém que já teve na mão de alguém que explora. Ou você talvez nunca conheceu ninguém bom, mas você conhece uma pessoa, um amigo seu, que o patrão dele é gente boa. Não dá pra generalizar. Mas o ponto aqui é, vocês não veem, pelo menos eu sinto falta. Vocês não sentem falta de uma discussão mais profunda dentro da direita dessas questões? Geração de emprego, aumento de renda, aumento de salários, sabe? Benefícios reais, assim, pro teu dia a dia, pro teu bolso. Porque o que a gente vem observando no Brasil é apenas uma tentativa de reação à sanha arrecadatória do PT, que todo santo dia quer aumentar algum novo imposto. Ó o Rubio Nunes, vida mansa, vereador, antes do MBL... Não quer trabalhar em escala 6x1? É só pedir demissão, arrumar outro emprego. O brasileiro precisa de liberdade para empreender e prosperar, não de CLT. Caro vereador, admiro o seu trabalho, mas me permita uma pergunta. Qual é a escala de trabalho na Câmara Municipal? Meu caso é 7x7, né? O patrão faz recalque cada coisa. Eu trabalho 7 dias por semana. É o brabo. É o brabo. Aí a dona Lise comenta: o vereador fazedor de M curte tanto uma lacração que está levando a surra nos comentários e até checagem levou. Isso é o que dá viver descolado da realidade e nem saber o que está acontecendo com o povo que ele diz defender. Sabe? Beleza, você pode... Tem gente, a forma, ela importa também, não é só o conteúdo. Você poderia tentar explicar por que uma canetada não vai resolver a escala 6x1. Porque uma canetada não vai resolver isso. Mas não. Tem que dar lacrada. Vai, procura outro emprego então. Tá muito fácil arrumar emprego no Brasil, né? Muito fácil. Muito fácil. Não, isso é fácil demais. O cara escolheu trabalhar 6 dias por semana pra ganhar um salário mínimo
passar 2, 3 horas dentro de um ônibus porque ele é idiota, porque ele é vagabundo, porque ele é burro. Não é assim que a banda toca, né? E aí eu coloco, cara, existe um meio termo entre ser liberal e ser um comunista. Calma. Tem um meio termo. Tem um meio termo. Tem um meio termo. E para chegar aqui no final de uma forma muito improvável, uma forma muito improvável, chegou o dia, me perdoem, eu tive que concordar com a Globo. Chegou o dia que eu tive que concordar em partes com a Globo. É porque ele tirou os óculos. Tirou os óculos. O Otávio tirou os óculos, aí deve ter visto assim a TV. Viu Lula, achou que era Bolsonaro, aí falou coisa com coisa. Mas nem vai falar Lula e Bolsonaro aqui, né? Se liga só. Sabe qual é o problema, Maria? Esse país não tem projeto de futuro, ele não sabe o que ele vai ser. Então, se tivesse um projeto de desenvolvimento claro, definido, pactuado, fosse de Estado e não de governo, tipo assim, o que a gente vai ser? Vamos ser uma potência agrícola? Vamos. Então, o Brasil vai ser a maior potência agrícola do planeta com respeito ao meio ambiente. Tá, vamos fazer que o país pactuasse e não ficasse com essa vergonha de ser uma potência agrícola. Vamos ser uma potência agrícola. Então, com respeito ao meio ambiente. Então, olha, não vai faltar verba para a Embrapa. A Embrapa é intocável. Já era menos uma discussão em corte de gastos. O que a gente precisa para ser uma potência agrícola, além da Embrapa, da pesquisa, das universidades estudando ali formas de aumentar a produtividade do campo com respeito ao meio ambiente, intocada essas universidades, menos um problema. A gente precisa transportar grão. Para onde? Para o porto. Vamos transportar de caminhão? Não, vamos transportar de ferrovia. Pá! Então é o país da ferrovia. O que mais? Os portos têm que ser os melhores portos para embarcar, desembarcar, botar grão em navio, não sei o que, pá, pronto. Você fazia esse pacote, estava pactuada, resolvia isso. Resolvia isso. Porque você tinha um projeto de futuro, você tinha uma visão estratégica. E quando você tem uma visão estratégica, você não vai discutir onde cortar. Por quê? Você sabe que ali não pode ter corte. E aí você vai cortar no resto. E os ministros já vão sabendo que isso já são de áreas que não estão dentro da estratégia principal da visão de futuro do país. Mas esse país não tem visão de futuro, não tem um projeto a longo prazo, então fica nisso, aí fica aqui, não, eu não quero perder a minha fila aqui, o Ministério do Trabalho eu não quero perder isso, o Ministério da Previdência não quer, se cortar aqui eu vou fazer beicinho, eu vou embora. Então o Brasil é refém de não ter um projeto de futuro. Se tivesse, não tava essa lenga-lenga chata que todo governo acontece, sempre no segundo ano. Isso é chato, e é chato porque o Brasil não tem projeto de futuro. Chegou o dia que a turma da Globo News deve ter assistido a gente, entendeu que é necessário um projeto de país, mas vejam só... Agora tu já imaginou, porque essa fala aqui foi improvisada, né? Ele tá sem óculos, ele usa óculos, fundo de garrafa. Tu já imaginou se é a mesma imprensa que quer divulgar uma pesquisa que diz que você deixa de comprar quando o SG, a mesma imprensa brasileira que quer divulgar uma matéria da Economist contra o Exército Nacional, a mesma imprensa que joga contra todo santo dia, que mente, difama, inventa coisas contra lideranças de direita. Tu imaginou se a imprensa estivesse falando sobre isso? Tivesse tentando trazer soluções? Tivesse não dando voz para as entidades que querem metas mais ambiciosas do Brasil e começasse a mostrar os abusos, os absurdos, quem está por trás de diversas entidades que estão barrando projetos de desenvolvimento nacional? É curioso ver isso sair da boca de jornalista da Globo, que não faz isso. É o veículo mais podre desse país, mais podre que o Estadão, mesmo estando sendo mais velho. A Caatinga é maior, mas podre igual a Globo não tem. O que a Globo faz, você não tá no gibi. A destruição da sociedade brasileira passa pela Globo. Mas esse é o caminho, gente. Não tem como. Do lado de cá, nas limitações, estamos tentando pelo menos entender o Brasil. Se você for lá no canal do Telegram, você colocar, para ficar, que tem uma forma mais fácil de procurar, né? Você clica na parte de cima do nome do canal, que tem aqueles pedaços escritos assim, arquivos, vídeos, sons, documentos. Se você clicar para só filtrar o que é documento, a gente mandou lá, a turma do Quinto preparou, uma análise de 3 projetos de país que foram apresentados recentemente, um lá da turma do Vilas Boas,
o outro do Temer e outro que agora... do Ciro, o outro é do Ciro, pronto. Obviamente que todos têm seus problemas. Todos têm seus problemas. Mas a gente tá ali, a gente tá tentando pelo menos entender. Pelo menos entender o problema, entender o que o pessoal ali tá comentando. Será que um dia a gente vai conseguir produzir? Não sei. Estamos tentando, estamos estudando. Vamos conseguir produzir um que a direita goste? Não é o que vai jogar pedra. Vai ter gente que vai jogar pedra. Estamos tentando fazer alguma coisa. Falar lé com cré. Mas é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. E quando você vai pra rede social, meu pai do tempo, é aquela discussão, né, dos grandes analistas políticos. Bolsonaro, covarde, fraco, safado, frouxo. Frouxo. Não deu um golpe, devia ter dado um golpe, né? O Brasil está... Porque Bolsonaro é um frouxo, covarde, safado. É sempre isso, sabe? É um negócio ridículo, ridículo. Os grandes analistas políticos brasileiros só sabem falar do mesmo tema, dia sim, dia também. Coisas que às vezes você sabe que, no contexto atual de país, às vezes não tem como prosperar. E quem devia, não é deixar de comentar de A, de B, etc. Mas, cara, vamos aqui, ó. Ter uma visão estratégica um pouquinho maior. Nesse momento é isso, vamos pra cá, ó. Falar dessa questão social, como aconteceu nos Estados Unidos, foi o caminho para voltar ao poder, com poder nas mãos, avançar com A, B, C, D, E, F, G, todos os itens da lista de demandas da direita brasileira. Vamos usar. Deus deu um cérebro para cada um. Não é difícil. Sabe, você não tem que escolher entre ser um comunista ou um liberal. Você não tem que escolher ser um purista 100% lindo, cheiroso, maravilhoso e um vendido pro centrão. Cara, não é assim. Não, você não tem que escolher entre o PT e a Globo. Calma. Calma. O ser humano, a vida humana é mais complexa do que está acontecendo. Eu acho que a mensagem central é essa. É olhar os exemplos concretos que estão dando resultados. E eu acho que os caminhos que foram apresentados, onde está dando resultado, é exatamente isso, né? É você conseguir ter uma compreensão um pouco maior dessas complexidades. Lidar com elas. Não ficar reclamando que a vida é injusta. Ah, a vida é injusta. Cara, vamos lidar, vamos tentar resolver de verdade. Mas é realmente tentar resolver. É ter a boa vontade para resolver. Vou mandar todos esses vídeos lá no canal do Telegram. Eu acho que hoje vai conseguir o vídeo sair no horário, porque eu comecei a gravar. Eu já tinha um material meio separado. Reze, amanhã o técnico vir. Liguei ontem ainda na operadora de internet. Tá? Tristeza. Baita confusão. E agora eu vou, né, pegar meu computador portátil, dirigir pro McDonald's para poder fazer o piloto desse vídeo e voltar para casa. Mas não paramos. Cai raio, cai chuva, falta luz. Não tem um dia. Somos imparáveis. Não vamos falar isso também, né? Que às vezes atrai coisa ruim. Mas enquanto der, lutaremos para pelo menos estar aqui todo santo dia. Se der, vote em mim na iBest. Link primeiro na descrição. Não votou ainda. Se votou, não sei se dá para votar de novo. Isso que é o meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passamos no canal. Tem um valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpoem.com/BR. Todo o registro organizado, concreto do que aconteceu de 2023 para cá. Que ele ganhe, beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.